Rafael sentou no chão frio da varanda do asilo, as costas encostadas na parede descascada, olhando o próprio reflexo distorcido numa poça d'água suja. 15 anos, sem família, sem futuro, sem nada além da certeza de que não pertencia a lugar nenhum. O envelope amarrotado na mão tremia junto com seus dedos. Dentro dele, uma carta que mudaria tudo, mas que ele ainda não sabia que tinha coragem de abrir. O barulho dos carros na Marginal Pinheiros se misturava com o choro abafado que vinha do quarto do seu Antônio. Rafael conhecia aquele som. Era o mesmo que fazia todas as noites antes de dormir, quando achava que ninguém estava ouvindo. A diferença é que o velho não tentava esconder. 3 meses antes, quando chegou ao asilo após envelhecer sozinho no último orfanato que o aceitou, Rafael pensou que sua vida não podia piorar. Estava errado. Ali, cercado de pessoas esquecidas pela própria família, ele descobriu que existiam níveis de abandono que nem imaginava, e que nem toda dor era visível. A primeira vez que viu Dona Eulália vomitando no banheiro foi numa terça-feira de chuva. Ela estava ajoelhada no chão gelado, tremendo, e quando Rafael se aproximou para ajudar, ela segurou seu pulso com força assustadora. "Não conta para ninguém, menino. Eles disseram que é normal, que faz parte da idade, mas eu sei que não é." Rafael quis acreditar que era paranoia de uma mente confusa. Aos 15 anos, morando de favor num asilo porque não havia mais vagas em abrigos para menores, ele tinha seus próprios problemas. Como conseguir um emprego sem documento? Como terminar o ensino médio estudando de noite numa escola pública lotada? Como não enlouquecer de solidão? Mas então seu Joaquim começou a passar mal também. E Dona Rosa? E seu Antônio? Sempre depois do café da manhã das quartas e sextas. Sempre os mesmos sintomas. Sempre a mesma explicação da administração. Idade avançada, sistema imunológico fraco, é natural. Rafael passava os dias ajudando na limpeza em troca de um lugar para dormir e 2 refeições. Não recebia salário, apenas uma cama num quartinho dos fundos que cheirava a mofo e a desinfetante. Durante semanas, observou os idosos com uma atenção que ninguém mais prestava. Eles não eram apenas corpos ocupando espaço. Eram pessoas que um dia tiveram sonhos, medos, histórias. Seu Antônio havia sido marceneiro. Fazia móveis com as próprias mãos. Criou 5 filhos que nunca mais apareceram para visitá-lo. Dona Eulália tinha sido costureira. Bordava vestidos de noiva numa época em que casar era um sonho de toda moça. Seu Joaquim foi taxista por 40 anos. Conhecia cada rua de São Paulo como a palma da mão. Agora não conseguia nem lembrar o próprio sobrenome na maioria dos dias. Dona Rosa era quem mais conversava com Rafael. Antiga professora de escola pública, ela mantinha a lucidez afiada e uma curiosidade genuína sobre a vida do garoto. Foi ela quem plantou a primeira semente de dúvida. "Esse remédio que eles dão pra gente, Rafael, você já viu como é? Não tem rótulo, não tem nada escrito. Quando eu era nova, remédio tinha nome, tinha bula, tinha explicação." A mulher mostrou um vidrinho pequeno com líquido transparente. Rafael o examinou com cuidado. Realmente não havia identificação alguma. Quando perguntou à enfermeira-chefe, Valdete, ela deu uma resposta evasiva. "É um suplemento nutricional, menino. Coisa de médico. Você não entenderia." Mas Rafael entendia mais do que ela imaginava. Crescer sem família ensina a perceber mentiras, inconsistências, perigos. É uma questão de sobrevivência, e alguma coisa ali estava muito errada. A descoberta aconteceu por acaso, numa quinta-feira de madrugada. Rafael não conseguia dormir por causa do calor sufocante que tomava conta do asilo. Decidiu caminhar pelos corredores vazios, procurando um pouco de ar fresco. Foi quando ouviu vozes baixas vindo da sala de Valdete. "Quanto tempo ainda vamos conseguir segurar isso?" A voz era do Dr. Henrique, o médico responsável pelo asilo. Rafael se escondeu atrás da porta entreaberta. "Mais alguns meses.
Quando eles forem, vão trazer outros. É assim que funciona. Ninguém liga para velho pobre mesmo. A resposta veio de Valdete, numa frieza que gelou o sangue de Rafael. E se alguém desconfiar? O garoto é esperto demais. Anda fazendo pergunta demais. Talvez seja a hora de ele procurar outro lugar para ficar. Rafael sentiu o chão se movendo debaixo dos pés. Não era possível que estivesse ouvindo aquilo. Não era possível que pessoas pudessem ser tão cruéis. A conversa continuou por mais alguns minutos, mas Rafael havia ouvido o suficiente. Eles estavam matando os idosos lentamente, cobrando das famílias por um cuidado que não existia, apressando mortes para liberar vagas, lucrar mais, e ele era o próximo obstáculo a ser removido. De volta ao quarto, Rafael passou a noite inteira acordado, o cérebro funcionando a 1000 por hora. Quem ia acreditar nele? Um garoto órfão, morando de favor, sem família, sem dinheiro, sem influência, contra um médico formado e uma administração que funcionava há anos. Mas então lembrou do olhar de seu Antônio quando contava histórias da carpintaria, do sorriso de Dona Eulália quando falava dos vestidos que costurava, da paciência de Dona Rosa explicando coisas que Rafael não entendia. Essas pessoas não mereciam morrer dessa forma. Ninguém merecia. Na sexta-feira seguinte, Rafael fez algo que nunca imaginaria ter coragem de fazer. Chegou mais cedo na cozinha e, quando ninguém estava olhando, trocou o conteúdo do vidro sem rótulo por água. Era arriscado, desesperado, mas era o que podia fazer naquele momento. O resultado foi imediato. Pela primeira vez em semanas, nenhum dos idosos passou mal após o café da manhã. Seu Antônio até brincou que estava se sentindo mais forte. Dona Eulália conseguiu caminhar até o jardim sem ajuda. O alívio de Rafael durou pouco. No final da tarde, Valdete chamou Rafael para uma conversa particular. O tom era ameaçador. Parece que você anda se metendo onde não é chamado, menino. Isso não vai dar certo para você. Rafael tentou manter a voz firme, mas o medo estava estampado no rosto. Eu só quero ajudar. Eles são pessoas boas. Pessoas boas morrem, Rafael. É assim que a vida funciona. E menino curioso também pode ter problemas. A ameaça era clara. Rafael tinha duas opções: ficar quieto e assistir os idosos morrerem lentamente, ou tomar uma atitude que poderia custar sua própria vida. Naquela noite, ele tomou a decisão que mudaria tudo. Não podia ir à polícia sem provas. Não podia contar para as famílias sem evidências. Mas podia documentar tudo. Podia juntar informações, registrar os acontecimentos, montar um caso que fosse impossível de ignorar. Usando o celular velho que havia ganho de um voluntário meses antes, Rafael começou a fotografar tudo. Os vidros sem rótulo, os horários das medicações, os sintomas dos idosos, as conversas suspeitas. Durante 2 semanas, ele se transformou numa sombra dentro do asilo, documentando cada movimento, cada palavra, cada evidência do que estava acontecendo. O trabalho era exaustivo e perigoso. Valdete e Dr. Henrique começaram a desconfiar ainda mais. As ameaças se tornaram mais diretas. Em alguns momentos, Rafael pensou em desistir, pegar suas poucas roupas e sumir de São Paulo. Seria mais fácil, mais seguro. Mas então, seu Joaquim morreu numa terça-feira de manhã. Oficialmente por causas naturais. Rafael sabia a verdade. O velho taxista que conhecia cada rua da cidade foi assassinado por pessoas que juraram protegê-lo. No funeral, que Rafael foi o único a comparecer, ele fez uma promessa silenciosa. Joaquim não morreria em vão. Nenhum deles morreria. A oportunidade surgiu quando uma assistente social nova chegou ao asilo para uma inspeção de rotina. Andréia era jovem, idealista, realmente preocupada com o bem-estar dos idosos. Rafael percebeu que ela era diferente das outras autoridades que visitavam o lugar apenas para cumprir protocolo. Conseguir alguns minutos sozinho com ela não foi fácil.
Rafael teve que criar uma distração, inventar uma emergência, arriscar ser descoberto. Quando finalmente conseguiu, as palavras saíram atropeladas, desesperadas. Por favor, você precisa me escutar. Eles estão matando os velhinhos. Eu tenho provas. Andréia poderia ter ignorado, classificado como fantasia de um adolescente problemático, mas algo no olhar de Rafael a fez parar e ouvir. Talvez fosse o desespero genuíno, talvez a forma como suas mãos tremiam, segurando o celular com as fotos. As evidências eram chocantes. Fotos dos medicamentos sem identificação, registros de horários e sintomas, gravações de conversas. Andréia prometeu investigar, mas alertou Rafael sobre o perigo que estava correndo. Você vai ter que sair daqui. Hoje mesmo. Se eles descobrirem que você me procurou, sua vida pode estar em risco. Rafael sabia que ela estava certa, mas não podia simplesmente ir embora e esperar que a justiça seguisse seu curso. Havia outros idosos ali, ainda em perigo, ainda sendo envenenados diariamente. Dona Rosa, Dona Eulália, seu Antônio, eles dependiam dele. A decisão de ficar foi a mais difícil da vida de Rafael. Significava aceitar que poderia morrer, tentando salvar pessoas que a própria família havia abandonado. Significava apostar sua existência na esperança de que uma assistente social conseguiria convencer as autoridades a agir rapidamente. Os próximos dias foram os mais tensos da vida de Rafael. Valdete e Dr. Henrique perceberam que alguma coisa estava errada. As suspeitas recaíam sobre ele, mas não tinham certeza. A paranoia tomou conta do asilo. Rafael mal conseguia comer, dormir, pensar em qualquer coisa além da possibilidade de ser descoberto. Foi Dona Rosa quem o salvou. A velha professora, com sua inteligência afiada, percebeu que Rafael estava em perigo e criou uma rede de proteção silenciosa. Os idosos começaram a escondê-lo durante as rondas noturnas, a criar alibis para sua presença em lugares suspeitos, a agir como verdadeiros guardiões de um garoto que estava arriscando tudo por eles. A operação policial aconteceu numa manhã de quinta-feira, exatamente uma semana depois da conversa de Rafael com Andréia. Foram 8 viaturas, 2 carros da promotoria, uma equipe médica para examinar os idosos. Valdete e Dr. Henrique foram presos em flagrante, com medicamentos adulterados, documentos falsificados, evidências de um esquema que durava anos. Rafael assistiu à prisão escondido atrás de uma janela, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. Havia conseguido. Os idosos estavam salvos. A verdade havia vencido, mas a vitória veio com um preço. Rafael não podia mais ficar no asilo. A nova administração, honesta e competente, não tinha autorização para manter um menor de idade no local. Ele teria que encontrar outro lugar, outro arranjo, outra forma de sobreviver. Na última noite no asilo, os idosos organizaram uma despedida improvisada no refeitório. Não havia muito a oferecer além de gratidão, mas para Rafael foi o presente mais valioso de sua vida. Seu Antônio, com lágrimas nos olhos, segurou as mãos do garoto. Você nos deu de volta a dignidade, menino. Isso não tem preço. Dona Eulália bordou um pequeno lenço com as iniciais de Rafael, o último trabalho de suas mãos trêmulas. Dona Rosa escreveu uma carta de recomendação, elogiando a coragem e o caráter do jovem que ela prometeu entregar pessoalmente a qualquer empregador que duvidasse de seu valor. Andréia conseguiu uma vaga para Rafael numa casa de apoio para adolescentes em situação de rua. Não era perfeita, mas era um recomeço. E pela primeira vez na vida, Rafael não estava recomeçando sozinho. Levava consigo a certeza de que havia pessoas que acreditavam nele, que o respeitavam, que sabiam de seu valor. O envelope amarrotado que Rafael segurava na primeira manhã no asilo era uma carta que havia chegado semanas antes, mas que ele não teve coragem de abrir. Era da única tia que lhe restava,
Uma mulher que ele não via há anos, oferecendo um lugar em sua casa no interior de São Paulo. Naquela época, Rafael não se sentia digno de uma segunda chance. Achava que não merecia ser aceito, cuidado, amado. Mas agora, caminhando pelas ruas da cidade com sua mochila nas costas e a carta de recomendação de Dona Rosa no bolso, ele sabia que merecia sim. Merecia porque havia provado a si mesmo que era capaz de coragem. Merecia porque havia escolhido proteger quem não podia se proteger. Merecia porque havia transformado sua própria dor em força para ajudar outros. A casa de apoio ficava na Zona Leste, num bairro simples, mas seguro. O coordenador, seu Marcos, era um homem de meia idade que entendia de segundas chances. Quando Rafael contou sua história, não encontrou julgamento, mas admiração genuína. Aqui você vai ter tempo para terminar os estudos, conseguir um emprego, se preparar para a vida adulta. Mas principalmente vai ter a chance de entender que ser órfão não significa estar sozinho no mundo. Rafael passou os primeiros dias explorando o novo bairro, se acostumando com a rotina da casa, conhecendo outros jovens com histórias parecidas com a sua. Eram garotos e garotas que haviam crescido sem família, enfrentado dificuldades inimagináveis, mas que não haviam perdido a esperança. Foi ali que Rafael descobriu que sua experiência no asilo havia despertado algo nele que não sabia que existia. Uma vocação para cuidar de pessoas vulneráveis, para lutar contra injustiças, para ser a voz de quem não tem voz. Decidiu que queria estudar direito. Queria se tornar o advogado que ele gostaria de ter tido quando era criança. Queria defender outros órfãos, outros idosos, outras pessoas esquecidas pelo sistema. O caminho não seria fácil. Teria que trabalhar durante o dia e estudar à noite. Teria que economizar cada centavo para pagar a faculdade. Teria que provar constantemente que merecia estar ali, que era capaz, que não era apenas mais um garoto problema. Mas Rafael havia aprendido algo fundamental nos últimos meses. A força não vem da ausência de medo, mas da decisão de agir apesar do medo. A coragem não nasce da certeza, mas da escolha de fazer o que é certo, mesmo quando tudo parece estar contra você. 6 meses depois, Rafael estava no primeiro dia de aula do cursinho pré-vestibular, sentado na primeira fileira, caderno novo nas mãos, olhos brilhando com uma determinação que não existia antes. Ao lado dele, outros jovens com sonhos parecidos, histórias difíceis, mas esperanças renovadas. O professor perguntou por que cada um queria fazer direito. Quando chegou a vez de Rafael, ele pensou em seu Joaquim, em Dona Rosa, em Dona Eulália, em seu Antônio. Pensou em todos os idosos que não conseguiu salvar e nos que conseguiu proteger. Quero defender quem não tem defesa. Quero ser a voz de quem foi silenciado. Quero garantir que a justiça chegue até os lugares mais esquecidos do mundo. A resposta saiu clara, firme, cheia de propósito. Rafael havia encontrado sua missão de vida. Não era mais apenas um órfão tentando sobreviver. Era um jovem que havia descoberto seu valor, sua força, sua capacidade de transformar dor em esperança. Anos mais tarde, quando se formou em Direito e abriu seu próprio escritório especializado em defesa de idosos e menores em situação de vulnerabilidade, Rafael manteve na parede uma foto do asilo onde tudo começou. Não como lembrança da tragédia, mas como símbolo da transformação. Dona Rosa, Dona Eulália e seu Antônio viveram o suficiente para ver Rafael se formar. Estavam na plateia no dia da formatura, orgulhosos como se fossem seus avós de verdade. E talvez fossem. Família, Rafael havia aprendido, não é definida pelo sangue, mas pela escolha de cuidar uns dos outros. O menino órfão que um dia se sentou numa varanda fria, sem futuro e sem esperança, havia se tornado o homem que dedicou a vida a garantir que nenhuma criança ou idoso passasse pelo que ele e seus amigos passaram. A carta da tia continuou guardada na carteira de Rafael por muitos anos.
Ele nunca precisou usá-la. Nunca precisou daquela segunda chance oferecida por obrigação familiar. Havia construído sua própria família, feita de pessoas que escolheram estar ao seu lado não por sangue, mas por afinidade, respeito e amor genuíno. E quando alguém perguntava como havia encontrado forças para mudar sua vida tão drasticamente, Rafael sempre dava a mesma resposta: a coragem não nasce quando você não tem medo. Nasce quando você decide que existem coisas mais importantes que seu próprio medo.